você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Dill Store. Acesse www.dillstore.com.br. Quando tu faz um ataque de brute force, o que tu faz? Tu vai pegar essa tabela, que já está pronta, e a única coisa que tu vai fazer é dizer para o teu software, associa e medir se bate a informação. Tu não tem um processamento matemático ali, tu tem um processamento só de comparação. Só, né? E se ele vê a string daquela hash, se você tem no seu banco de dados, se bateu, Aí tu tem a informação, e o software já é preparado para isso, entendeu? Já é preparado para isso aí. É nesse sentido que às vezes as pessoas acham, não, mas decifrar, não é questão de decifrar, é questão às vezes só de associar. Porque hash tu não volta a informação original. Né? Agora, com certeza, se tu pega, por exemplo, um HD inteiro, um volume inteiro que tu criptografou, aí é mais complicado, né? Normalmente o que tu vai querer fazer é criar algum sistema de backdoor em que tu, identificando determinado algoritmo que tenha sido usado na codificação daquele HD, tu possa voltar ao resultado original do que tinha dentro daquele HD. Entendi. É nesse sentido que, mais uma vez, o ZFS se torna feliz, porque no momento em que eu coloco um HD fotografado de forma transparente para os usuários em geral, só quem for root que vai saber qual é o algoritmo que foi utilizado para criptografar. Entendi. Entendeu? A menos que tu tenha acesso ao root, tu não vai saber qual foi. Sim. Então, isso é uma coisa que vem muito a favor do file system, né? Sim. Muito a favor. Sim. Isso é legal pra caramba. Então tá, dentro do comparativo você coloca aqui o tamanho máximo do nome do arquivo. Geralmente eles têm quase a mesma característica, né? Que são entre 255 bytes, né? Exatamente, isso aí eu acho que não varia muito, não. Inclusive naquele meu vídeo eu mencionei que na época do DOS, você tinha um arquivo, o máximo que ele tinha era 8 caracteres o nome, né? E alguns não tinham a condição do case sensitive, né? Ainda tinha isso ainda. Não tinha essa condição do case sensitive. Daí tu vê aqui já no 19, aí tu já vê que ali o tamanho máximo já tá o 16 EB, né? E o volume também 16 EB, daí tu nota que escorregou mesmo lá em cima, ó. Sim, verdade. Na hora que eu mexi na imagem, acho que eu mexi no tamanho da imagem e o vermelhinho acabou ficando no petabyte em cima. Entendi. O tamanho máximo, isso já varia, né? Que é o tamanho do arquivo, o máximo aqui, eu tava vendo no ext4, ele chega a 16 GB, a 16 teras. Sim. Isso aí é o que peca pra Big Data, o X4 peca aí, né? Eu acho que... Logo isso aí vai... é ultrapassado. Daqui mais uns 10 anos isso aí já vai... não vai mais ter serventia. Ou ele evolui, né? Então, é uma coisa que eu tava até pensando. Eu não sei se ele se torna... que é uma característica que todo software tem que ter, hoje em dia pelo menos, é ser fácil de ser mantido, né? Sim. Eu não sei se ele é fácil de ser mantido. Pelo menos eu acho que ele vai acabar indo pro BTRFS. O X4 ele foi uma gambiarra, tá? Se torna. A rede, se tu notar a rede da internet, toda a web ela é uma gambiarra. Ela foi acontecendo e não podiam parar porque as estruturas estavam todas conectadas e ela foi se agregando coisas. Inicialmente o modelo ideal seria o OSI, né? Mas o que reinou foi o TCP/IP e tá aí até hoje. Tem algumas coisas que foram alteradas, teve, né, essa camada agora do
do HTTP com S+, e tal, mas Tannenbaum tinha 5 camadas, o Bose tem 7. Na verdade, se fosse conceber as camadas de informação, né, uma servindo a outra, né, desde a camada mais baixo nível até a camada de aplicativos, ela deveria realmente preconizar pelo planejamento, né? Sim. Então, só que eu acho que eles não têm tanta janela assim, a menos que criasse uma internet paralela, entendeu? E ela fosse toda ela construída do zero. E assim Aí que ela tivesse pronta, poucos, né? aí ela fosse implementada. Porque com o que está hoje, pelo volume de dados que está hoje, ela está fadada a uma hora a ter o caos. E vai ter que ter esse outro projeto paralelo aí, já prevendo um volume enorme de dados, né? Circulando. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, esses cabos aí, Cat6, Cat6e, Cat5e e tal, já não trafega mais dados tão facilmente nisso aí. Eu acho que o futuro é a fibra ótica, não tem como fugir disso. Né? Com certeza. E já tem fibra ótica funcionando, né? Mas a gente tem muita troca de meios por onde circula a informação. A fibra ótica ela vai chegar até o usuário comum. Assim espero, viu? Tem muito que evoluir ainda. Então, o que eu vejo na questão ali do X4T, 16 GB, tamanho máximo, né? Até 16 terabytes, nos próximos 10 anos isso aí vai cair, isso aí não vai mais ser possível. Então, eu acho que aí o BTRFS entra, no caso ele vai tapar igual, tu vê, o NTFS já tinha essa visão, né? Construído lá atrás, ele já tinha essa visão, e em alguns aspectos ele é moderno. O NTFS também é moderno em alguns aspectos. E o ZFS também já previa isso. Tanto que eu tô vendo aqui, o NTFS realmente ele tem um volume máximo de tamanho, realmente é maior até que o XC4, e compatível inclusive com o XFS, né, o tamanho máximo de... Que assim, sempre que tu for ver a questão do Windows, né, esquece a questão do usuário comum. O Windows, ele quando criou isso aí, ele já estava pensando na questão das grandes redes, né? Sim. Ele já estava pensando no Windows Server, né? Se tu olhar a questão de valores, né? Preço que era um XP e preço que era um server do Windows, era enorme a diferença. Isso é mesmo. Então, já prevendo. Quando eles fizeram isso tudo, eles não estavam pensando nesse usuário assim, de doméstico, eles estavam pensando em rede. Não, legal. Isso aí, no caso, o usuário final, ele herdou isso, né? Ele herdou, é que nem a questão. O ZFS. O ZFS ele é resultado de uma demanda militar. Sim. A Oracle, por exemplo, ela adota aí o sistema operacional aí a maioria desses sistemas militares que voam hoje. Os drones do exército americano, inclusive, utiliza o Oracle, no caso, os Solaris, né? Sim. Devido à segurança que tem, né? Sim. Isso que é uma coisa que futuramente eu pretendo tratar. O espaço fica aberto para você voltar quando você quiser, igual você falou sobre RAID, se é um assunto à parte, a gente traz. Mas a gente tratar as diferenças entre Linux e Solaris, eu acho que seria um assunto muito legal. Véio. Sim. Essa questão dos Solaris ter saído, ter deixado, né, ter sido vendido, isso aí pra mim foi um baque, né? Isso aí foi muito ruim, cara. Sim. Isso aí, na minha visão, uma divisor de águas, assim. Sim. Sabe, eu acho interessante, por exemplo, o Linux pode herdar essas características Solaris, beleza. Se não dá, pra que faz isso? Que assim, tu comprava um Sun Macrosys, tu comprava um sistema operacional da Sun por R$90. Eu me lembro disso na época que comecei a usar o Conectiva 4. Ele era 2 quadras da minha casa, era um amigo meu que vendia
o Sun, tá? Aham. Da Microsystems. Ele era R$90 o sistema operacional. Tu pagava a cara, era pelo suporte. O sistema isso é era verdade. barato. Era baratíssimo. E já tinha essas características todas aí naquela época, entendeu? Aham. É Unix puro. Aham. Então, eu acho que foi um divisor de águas, tá? Essa questão da Oracle, primeiro de ter comprado e depois de ter abandonado o OpenSolaris. Foi um projeto que existia na empresa e tal. Uhum. Ele era gratuito, não continuou um tempo. É. E depois foi abandonado, né? Uhum. Agora, um dos caras que era muito importante nesse projeto Illumos aí era o cara do Debian, que correu aí recentemente, né? O Ian Murdoch. Ele era o principal do projeto. A princípio ele não se chamava OpenSolaris, o projeto se chamava Indiana, né? OpenIndiana. Aí eles mudaram para OpenSolaris. Agora, com o fim do OpenSolaris, surge o ILUMOS, que é um fork, né? E um dos derivados dele, seria uma distribuição derivada do ILUMOS, seria o OpenIndiana, né? Nossa, ele é igualzinho ao OpenSolaris. Sim, sem dúvida. Nossa, achei... Não sei se agora com a morte do Murdoch isso aí não vai arrefecer de novo, porque ele começou forte, depois deu uma parada, depois voltou. Esses projetos derivados do ILUMOS, eles são tudo assim mesmo, viu? São, da hora tá bem, daqui a pouco tá mal. Eu vi que a última versão do OpenIndiana saiu no final do ano passado. Sim, saiu. O problema todos que eles têm é questão de hardware, né? Tanto que eles pedem ajuda, né, pra migrar não, né, pra adotar pra Spark. Eles têm problema de hardware, é a mesma coisa que o OpenBSD. Eles não conseguem que os caras liberem as informações dos dispositivos, eles têm que fazer engenharia reversa para descobrir. O que dá mais trabalho. Manda tempo. Exato.